Eu te saúdo com a paz do Senhor. O pecado, ele é relativo? Fique aqui comigo que você saberá se há pecadinho e pecadão, se realmente o pecado, se ele é relativo. Relativismo ético. Esta é a lição número 5 da classe de juvenis. Para esta aula, os louvores sugeridos, 111, 162 e 306. Fique aqui comigo que além de você saber a respeito dessas questões, também eu te darei as respostas da hora da revisão e qual o perigo do relativismo. Essas outras normas costumam variar de acordo com o país. Entretanto, quando falamos de ética, princípios e valores bíblicos, a palavra de Deus passa a ser a nossa regra absoluta de fé e prática em qualquer lugar ou circunstância. Possivelmente, claro, você não deve ter a sua carteira de habilitação ou a sua carta, né? Entretanto, você deve ter algumas noções de questões de trânsito. O lado, por exemplo, que o motorista dirige, geralmente o lado direito. Ele precisa sempre se manter do lado direito. E por que isso é relativo? Porque na Romênia, por exemplo, é do lado esquerdo e na Inglaterra também é do lado esquerdo. O que eu quero dizer isso com você? A lei aqui é uma e lá é outra. Nesse sentido aqui é relativo. De que lado que o motorista tem que andar? É relativo. Por que é relativo? Porque num país pode ser do lado direito e do outro pode ser do lado esquerdo. Mas a maioria dos países adotam o lado direito. Tem algumas exceções, como a Inglaterra e a Romênia, por exemplo, que tem andam do lado esquerdo. Então isso aqui é relativo. A lei, algumas outras, muitas leis que existem no Brasil, que não existem em outros lugares, da mesma forma que há muitas leis que existem em outros lugares, mas não existem no Brasil. Entretanto, no que diz respeito à palavra do Senhor, o que acontece? Ela é imutável. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é a Bíblia para nós aqui, o que funciona aqui pela Bíblia, acontece em todos os lugares do mundo e em todas as épocas é a mesma coisa. Não há nenhuma sombra de variação. Por quê? Porque a Bíblia ela não é relativa. A Bíblia é uma verdade absoluta. E já vou te falar o que é de fato o relativismo, o que é de fato. Então veja que aqui há uma questão muito importante de nós tratarmos acerca da palavra. Muitas pessoas hoje querem, com questões aleatórias, criar narrativas para explicar a palavra, para tentar fazer entender o que a Bíblia está dizendo. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que eu estou lendo um texto. Entretanto, eu quero criar alguma coisa com base num texto qualquer, então eu vou usar aquele texto específico para quê? Para sustentar a minha tese. Eu quero ver um outro exemplo mais prático. Lá em Provérbios 4:18, fala sobre a questão de que nós iremos melhorar de... Eu vou ler aqui para ver como está escrito, porque realmente eu não lembro como está escrito. Provérbios capítulo 18, melhor 4:18. O que nos fala a palavra? Olha, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Os kardecistas, o povo de Allan Kardec, o Espiritismo, pega esse texto para dizer que as pessoas se renovam. Olha como é que eles estão tirando completamente fora do contexto. Então, muitas vezes as pessoas usam a palavra de forma equivocada. Inclusive, hoje existem muitas pessoas hoje que querem explicar a Bíblia de uma forma completamente aleatória, como é o caso do kardecista, que eles dizem que esse texto garante que existe reencarnação. E nós sabemos que reencarnação não existe. Por que não existe reencarnação? Porque a Bíblia diz aos Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Portanto, reencarnação não existe. Então a Bíblia não é relativa, ela é uma verdade absoluta. Entretanto, muitas vezes hoje as pessoas querem criar situações para tentar explicar um texto da Bíblia e vão daqui e fazem uma questão completamente aleatória para tentar explicar o que muitas vezes está inserido no texto. Então as pessoas usam a Bíblia de forma equivocada e existem muitos líderes, pastores que usam a Bíblia de forma completamente equivocada para dizer algo que a Bíblia não está dizendo.
O que é ética? A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito. De acordo com o dicionário Rowes, é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, melhor dizendo, e moral de um indivíduo, grupo social ou sociedade. De modo geral, resumir esse negócio, o que é uma ética? Uma ética é quando você tem um hábito, um costume de seguir uma disciplina, uma ordem específica. Por exemplo, no trânsito, como falamos no início, o motorista no Brasil ele segue do lado direito, então ele tem o costume de usar o lado direito para dirigir. Por quê? Porque é uma ética no trânsito. No Brasil, nós dirigimos do lado direito, ou melhor, o carro se mantém do lado direito. Então, isso aqui é uma ética. E também vem a questão da moral, né, dos princípios de um grupo, de uma pessoa, de um familiar. Por exemplo, na sua casa, vamos supor que vamos criar aqui uma ordem completamente aleatória. Vamos dizer que na sua casa, as pessoas na sua casa almoçam às 6 horas da manhã. Então o que acontece? 6 horas da manhã, pela ética da sua casa, o almoço sai às 6 da manhã. Então isso é uma ética, é um costume, é um hábito. Ou seja, vocês vão almoçar todos os dias às 6 horas da manhã. Então isso é um hábito, é um costume. Então essa ética, ela serve tanto para um ambiente familiar, para uma sociedade inteira, para um estado inteiro, para um país inteiro, ou talvez até para o mundo inteiro. Então isso é uma questão de ética. Estabelecer o que é certo, o que é errado. Então, nesse caso que eu dei, na sua casa, o certo é almoçar às 6 da manhã. Ah, mas o mundo todo almoça meio-dia. Não, mas na minha casa o costume é às 6 da manhã. Então, para você está certo, você está seguindo uma ética, uma ordem, uma regra, um costume. Então, isso é uma ética. Então veja que aqui também há uma grande questão, né, sobre sociedade. É claro que se você quiser implantar essa questão de almoçar às 6 horas da manhã, você vai ter um pouco de dificuldade. Eu acredito que você não consiga. Mas vamos lá, vamos seguir um pouco mais e veja, por exemplo, que hoje as coisas não acontecem mais dessa maneira. Por quê? Porque quando o seu pai, por exemplo, colocar o almoço, por exemplo, às 6 horas da manhã, eu sei que no teu caso, eu estou dando um exemplo, é claro que isso não acontecerá, você não vai ser desobediente, mas o que acontece? Por que muitas coisas não funcionam na ética no Brasil e no mundo? Por uma questão simples. E o que é? Falta de amor. As pessoas não têm amor um para com o outro, então agem de qualquer forma. O correto seria o quê? Por exemplo, ajudar uma pessoa de idade a atravessar a rua, por exemplo. Mas como nós não temos amor, ela que se vire. Ela dá o jeito dela. Eu vou seguir meu rumo que eu estou com pressa. Então eu não tenho amor ao próximo. Então veja que a minha ética aqui, ela foi engolida pelo meu egoísmo, né? A minha pressa de chegar onde eu estou indo. Então eu deixo de lado de fazer aquilo que realmente é ético. E qual seria a ética nesse caso? Ajudar aquela pessoa a atravessar aquela rua, porque para ela é muito dificultoso. Então falta de amor, respeito pela natureza, por exemplo. Quantas pessoas têm colocado fogo, por exemplo, no Brasil? O Brasil tem cerca de 60% do Brasil está pegando fogo. Então veja que olha que coisa estranha. E há pessoas que infelizmente fazem isso, põem fogo de propósito justamente para causar prejuízos. Então isso é o quê? Isso é uma falta de respeito pelo meio ambiente. Isso é pecado. Então nós que somos filhos do Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que criou a natureza, aquele que criou o meio ambiente, o que ele falou para Adão? Para que ele fosse fazer o quê? Cuidar do jardim, não é assim? O jardim hoje para nós é a nossa sociedade, no sentido de meio ambiente. Então nós devemos cuidar. Como é que eu cuido? Eu não vou salvar o planeta sozinho. Você não vai conseguir salvar o planeta sozinho. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Não tacar fogo naquilo que não é minha propriedade privada. Aquilo que não é que não é meu. Se, por exemplo, eu estou passando num lugar e vejo vários matos ou coisa do tipo, eu não vou tacar fogo ali. Por quê? Porque não é meu, é público, é uma questão de meio ambiente, então eu não vou fazer. Então isso é um
respeito, eu tenho respeito pela natureza. Por quê? Porque eu sei que Deus quem criou a natureza, então eu não devo destruir essa natureza. Então, por que não acontece a ética de não ter fogo no Brasil, por exemplo? Porque as pessoas estão colocando fogo de propósito. Eu sei que em alguns lugares específicos o fogo acontece espontaneamente. Eu sei que acontece. Mas a grande massa esmagadora dos incêndios que acontecem hoje no Brasil não são incêndios florestais, são queimadas. São questões diferentes. Incêndio é quando o incêndio acontece sozinho. Ou por um caso, por exemplo, vamos dizer que um raio caiu num lugar específico e criou, por causa daquele raio, veio um incêndio. Esse incêndio, ele é o que? Ele é espontâneo. Ninguém fez aquilo pegar fogo. Foi um raio que caiu lá. Você consegue segurar um raio? É você quem manda o raio? Não, nem eu. É o Senhor. Então, veja que aqui é diferente. Agora, quando uma pessoa chega num lugar e põe fogo naquele lugar, o que está acontecendo ali? Ali está acontecendo uma queimada, um desmatamento proposital. Portanto, é crime. É crime. E também falta de amor uma falta de amor pelo humano, né? O ser humano, ou melhor, o ser humano, ele sinceramente tem algumas situações que ele não gosta nem dele, né? Então ele faz as coisas de qualquer maneira. Se destrói, na verdade, né? Acaba se destruindo, né? Fazem coisas que vai acabar com a saúde dele, por exemplo. Então, por essas coisas é que a ética muitas vezes não funciona. Muitas vezes não funciona. Por quê? Porque as pessoas não têm um pingo de respeito pelo próximo. Um pingo de respeito. E é uma questão assim completamente devastadora. É algo que até nas questões mais simples nós passamos por situações que nós não temos um pingo de ética. E isso é ruim, isso é muito ruim. Então a questão do relativismo vai entrar também junto nessa situação. Por que as coisas é relativa? Porque depende do ponto de vista que eu vejo uma determinada situação. Ética cristã. Para nós cristãos, a ética tem por fundamento a palavra de Deus. O certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, que é infalível, imutável e inerrante. Veja que nós temos leis, né? Inclusive leis de trânsito, lei do meio ambiente, o Código Penal. Então nós vamos seguir por esta ética, né? Nós vamos seguir pela ética do Código Penal. Nós não iremos cometer os crimes que estão lá. Não vamos infringir, né, a lei. Nós não iremos colocar fogo no mato, por exemplo, né, em algum lugar. Por quê? Porque nós temos respeito ao meio ambiente. Então isso aqui vai fazer com que nós vejamos o quê? Nós temos uma regra, nós temos leis e regras, não é assim? Então, e o que é a ética cristã? A ética cristã é quando nós estamos pautados pela palavra. Ou seja, eu sigo o que a Bíblia diz e não o que a lei diz. Por quê? Porque em alguns casos específicos, geralmente a lei do homem, ela é tirada da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes você verá leis no Brasil e no mundo que estão de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque foi tirado da Bíblia mesmo. Agora, aí existem alguns casos que a lei do homem vai ser contra o que a Bíblia diz. Então, nesses casos, o que nós vamos fazer? A nossa ética cristã nos manda seguir qual a lei? Qual é a nossa regra? A Bíblia. Então, se algo na lei do homem fala uma coisa e a lei de Deus fala outra, eu vou me basear pelo que a Bíblia diz, pela lei de Deus. Porque essa é a ética cristã. A ética cristã é seguir o que a Bíblia diz. O que é relativismo? O perigo maior ocorre quando esse relativismo encontra espaço entre o povo de Deus, quando muitos querem criar suas próprias regras e interpretar as doutrinas bíblicas conforme suas próprias vontades. Eu até falei sobre esse negócio, né? Sobre a pessoa interpretar a Bíblia da forma que ela quer. Como deu o exemplo lá do povo espírita, que tem como base a Provérbios 4,18. Eles justificam os seus erros dizendo, não tem nada a ver, todo mundo faz. É aquela velha máxima da sua mãe, né? Você não é todo mundo. Então veja que aqui, quando alguém está fazendo errado, você não vai fazer errado também. Minha mãe sempre falava quando eu era garoto, por que está todo mundo caindo no mesmo buraco, você vai cair também?
era bronca, era a bronca que eu levava sempre. Então veja que o relativismo, o que é o relativismo? É quando o certo e errado se confundem. Como assim? Eu vou te dar um exemplo prático que eu sempre gosto de usar aqui. Quando uma pessoa põe o número 6 escrito no chão e uma pessoa fica de cada lado, para um vai ser 6 e para o outro vai ser 9. Por quê? Qual o número ali? É 6 ou é 9? É relativo, depende do ponto de vista. Não é assim? Porque aquilo ali não é uma verdade absoluta mesmo. Nesse caso, o 9 ou o 6 são verdades relativas. Por quê? Porque depende muito do ponto de vista que uma pessoa está vendo. Então, aqui nesse sentido, não tem como bater o martelo, porque ambos estão certos e ao mesmo tempo também ambos estão errados. Se nós olharmos na vida da verdade, o número 6 vê o número 6, então para ele o número 9 está errado e vice-versa. Entretanto, veja que uma outra questão também é, por exemplo, eu posso ter um pensamento e você ter um pensamento diferente, completamente diferente do meu. Para mim, eu estou certo. Para você, você também está certo. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que eu diga que o time A é o melhor time do Brasil, mas você acha que é o time B. Qual dos dois tem razão? Eu ou você? Não sei, é relativo. Vê, por quê? Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Ou seja, o certo e errado aqui se confundem. Aqui eu estou te dando um exemplo mais de paralelo, mas quando se fala de errado, mesmo errado de fato, que aqui até agora estou falando para você de coisas realmente relativas, né? Mas vamos falar do certo e do errado. Quando eu penso que algo está extremamente errado, para você pode estar certo e vice-versa. Mas realmente um está certo e o outro está errado. Então as pessoas falam do relativismo assim: eu posso fazer o que eu quiser porque está todo mundo fazendo, então eu posso fazer também. Isso é relativo. Veja como é que é relativo. As pessoas dizem que é relativo. Quando uma pessoa fala para você que é relativo, a primeira coisa que você deve fazer é ficar com o pé atrás. Por quê? Porque o relativismo, ele na verdade, ele é uma mentira. Ele é um argumento. É claro que existem algumas situações, como o número 6 ou o número 9, dependendo do ponto de vista, realmente é relativo. Mas quando as pessoas começam a falar relativo para tudo, principalmente para questões erradas, por exemplo, se eu falar que roubar é errado, outra pessoa vai falar assim, mas é relativo. Por que é relativo? Por que roubar é relativo? Por que roubar não é errado? É relativo. Porque a pessoa pode estar passando por uma situação assim, ou isso ou aquilo. Recentemente, uma mulher que me parece ser deputada disse que há um... Como ela disse? Ela usou um termo, agora não me fugiu a fala da pessoa, mas ela disse que há uma lógica. Ela disse que há uma lógica no assalto. Como assim há uma lógica no assalto? Como assim ela está dizendo que o assalto não está errado? O assalto está errado sim e ponto. Isso não é relativo. Mas a pessoa é vítima da sociedade. Não, ela não é vítima da sociedade. Ela é vítima da preguiça que ela tem. Uma preguiça de trabalhar. Porque nada justifica uma questão de roubo. Há algumas questões que explicam, questões muito aleatórias que explicam, mas não justifica. Não justifica. Então, veja que o certo é certo e errado é errado. Mas para as pessoas do relativismo, mas isso é muito relativo, isso depende muito. Por que as pessoas falam isso? Porque cada um quer ter a sua verdade, cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter uma muleta para dizer que pode cometer aquele erro, porque é relativo. Para você é errado, mas para mim é certo. É muito relativo. Veja como é que as coisas parecem não encaixar. Então, sobre a questão do pecado. Existe pecado, pecadinho, pecadão? Sim, existe. Mas pecado não é pecado? Sim, todo pecado, vou deixar isso aqui claro, todo pecado, ele é uma afronta a Deus, é uma ofensa à santidade de Deus. Entretanto, há pecados que Deus tem uma tolerância maior. Por quê? Porque para Deus, realmente Deus é justo. Então Deus observa. Vou te dar um exemplo bem prático. O roubo, por exemplo, ele é pecado. Vou te dar um exemplo prático aqui. Mas vamos supor, eu não sei como é a sua igreja, então não tenho muito como dizer. Mas vamos supor que na sua igreja, os meninos, por exemplo, não podem usar bermuda, por exemplo. Vamos supor por isso aqui. Então veja que se ele está na rua de bermuda,
então ele está em pecado. Por quê? Porque ele não está indo de acordo com os princípios bíblicos, não é assim? Então, agora eu vou te perguntar, quem é que está mais errado? Um jovem que está na rua de bermuda ou um jovem que está de calça, mas está roubando do próximo? Veja como é que existe diferença de pecado. O julgamento de pecado é diferente. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que há pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Então isso realmente diferencia. Realmente há diferença. Existe de fato pecadinho e pecadão. Existe? Claro que existe. Tem situações que nós vamos olhar. Ah, mas esse pastor fez isso? Ah, meu Deus, como isso é possível? Por quê? Porque existe de fato uma régua. Existe de fato uma questão que difere a pecados, por exemplo, pelas quais as pessoas têm vergonha de dizer que cometeu. Por quê? Porque é uma questão vergonhosa de fato. Outras não. Tem questões de pecado que as pessoas falam com naturalidade, porque é um pecado sim, mas não é aquela coisa absurda. Então veja que sim, existe pecadinho e pecadão. Sim, existe. O que a Bíblia fala a respeito? A Bíblia condena tudo que é falso e adverte contra as doutrinas que são preceitos de homens, contra os ensinos de demônios, contra os que são levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Quando vemos essa questão de doutrinas que são preceitos de homens, quando é doutrina, é aquilo que é bíblico. Aqui mais é uma questão de costume, né? Costume de homem, porque Jesus uma certa vez comentou que hipócritas, vocês nem mesmo com o dedo é capaz de levantar isso, essas cargas, mas quer impor no povo. Por quê? Porque existem líderes, pastores, que criam questões pelas quais você não pode fazer. Eles obrigam, né? Meio que obrigam o membro que o membro não pode fazer isso, ou o membro não pode fazer aquilo, mas não tem base bíblica. A Bíblia não menciona nada a respeito daquilo. Por quê? Porque o que aquilo ali? Aquilo ali é o quê? É um preceito do homem. Foi o homem quem criou. Ele pegou algum versículo específico e criou na cabeça dele uma situação pela qual quer levar a igreja ali na rédea. Na rédea, que no sentido pior, né? Apesar de não querendo colocar a pessoa como um animal, né? Que quem usa rédea é animal. Mas a ideia é o quê? De uma doutrinação humana, de uma ditadura, melhor dizendo, né? Acho que a palavra certa seria isso. Seria uma ditadura humana cristã. Olha que louco. Por quê? Porque o pastor, juntamente com o seu ministério, quer colocar a igreja de uma forma de uma ditadura, que a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e muitas vezes eles estão fazendo. Então é muito possível que você veja, observe isso em algum lugar, talvez até na sua igreja, talvez, né? Então há aqui uma questão que é muito corriqueira nas igrejas no Brasil hoje. Pastores que falam que os obreiros, ou melhor, a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele está fazendo, ou as pessoas da casa dele estão fazendo com a autorização dele. Olha que situação. Também tem aquela questão dos ensinos de demônios, né? Que só a misericórdia, né? Parece que na igreja quem está ensinando são os demônios, né? As pessoas estão aprendendo com os demônios. São situações que só o sangue do Cordeiro. Quantos que são levados por todo o vento de doutrina? O que é vento de doutrina? Tudo aquilo que vem como doutrina, a pessoa é levada, a pessoa se deixa levar. Não, então é isso aí mesmo. Só que o que a Bíblia diz? Nós temos que ter muito cuidado com o que o pastor diz e com o que a Bíblia diz. Há algumas discrepâncias enormes, alguns despautérios que são cometidos, que são coisas terríveis, que muitas vezes estão colocando as pessoas, as ovelhas do Senhor, para fora do redil. Por quê? Porque estão sendo esmagados pelos pastores e líderes. Ao invés de serem alimentadas com a palavra, estão sendo escorraçadas pela palavra. Estão batendo com toda a força nas ovelhas do Senhor. Entretanto, é claro que nesse sentido Deus não vai deixar isso até um certo ponto. Deus vai tolerar, mas vai ter uma hora que Deus vai entrar com juízo com esse pastor e com esses líderes. Mas é importante notar que muitas vezes essas coisas acontecem dentro da igreja, né? E pelo engano do homem. Por quê? Porque o homem, ele de forma geral, o nosso coração ele é enganoso, né? Como nos diz Jeremias 17:9.
Então, muitas vezes também há homens malignos que estão na igreja, até pastores, mas que são malignos, têm um coração maligno. Lembra lá de Caim? Caim estava lá com seu irmão Abel, mas o que ele tinha? Ele tinha um coração perverso. Então veja que o engano do homem, o homem usa a palavra para quê? Para enganar pessoas e assim ter alguns benefícios, né? E até mesmo colocar de fato, né, a igreja, as pessoas ali numa doutrina que só a misericórdia, que não é uma doutrina, é um preceito, é um costume. A Bíblia não fala nada a respeito daquela situação específica. Então nós devemos ter muito cuidado com essas questões. Os princípios bíblicos são para todos em todos os tempos. De acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade e podem mudar com o passar dos anos. Já os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. É interessante que, como eu falei lá no início, essa questão do homem, ela é completamente volátil. O que é uma questão certa hoje pode ser errado amanhã. Existem algumas questões no Brasil, por exemplo, que acontecem no Brasil, que são questões espantosas, são tenebrosas, são execráveis, são coisas abomináveis, mas que as pessoas têm como certo, apesar de ser completamente errado, em alguns casos até mesmo crime. Até mesmo crime. Então, veja, falando em crime, por exemplo, olha como é que a questão relativa é bem diferente. Por exemplo, no Brasil, existe a questão do abuso infantil, não é assim? Geralmente são vulneráveis pessoas de 13 anos para baixo. Pessoas com 13 anos para baixo, mesmo querendo ter alguma relação, seja ela qual for, né, de beijos ou qualquer coisa desse tipo, ou até mais profundo, é crime. É crime, é criminoso para quem pratica com essa criança com 13 anos para baixo. É diferente de Moçambique. Em Moçambique, uma criança de 10 anos pode se casar com um adulto, e para eles lá é normal. O que para nós aqui é crime, para Moçambique é normal. Então há uma questão aqui que nós vamos ver que verdadeiramente essas questões de padrões sociais, sociedade, certo e errado, varia de país para país, de estado para estado, de pessoas para pessoa, de idade para idade, de tempos em tempos. Hoje, lá em Moçambique, isso é crime, mas amanhã pode deixar, é normal, mas a partir de amanhã pode ser crime. Então, as coisas são mudadas. Inclusive, aqui no Brasil também pode, Deus me livre, mas é possível amanhã ou depois, e essa questão de pessoas com 13 anos para baixo ser vulneráveis pode não ser mais. Então, por quê? Porque os homens são perversos, são criminosos, têm mentes que soam o sangue do cordeiro. E como esses homens geralmente estão no poder, eles fazem o que eles querem. Então pode ser que amanhã depois eles falam que isso a partir de agora não é mais crime, agora está liberado. Imagina a situação. Então veja que há alguma situação que, para você ter uma ideia de como a coisa é séria, lá no MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, aconteceu uma coisa execrável, é abominável. O que foi? Um homem nu no museu, e as crianças de 4, 5, 6 anos faziam o quê? Passava a mão, acariciava aquele homem nu. Olha que situação. E a mãe, vendo aquilo, achava aquilo normal. Olha onde isso é normal. Aonde? Onde isso é possível? Isso é um crime. Isso é algo execrável, é abominável. Mas para as pessoas ali é cultura, é normal, é natural, só o sangue de Cristo. Então veja que a questão do relativo, aquilo que é relativo, não é possível, é uma mentira isso. Não é possível que alguém possa pensar que uma situação dessa é algo bom, é algo certo. Não é possível. As crianças é a parte inocente da sociedade, é a parte mais bonita da sociedade, são as crianças. Jesus chegou a dizer o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o quê? É o reino dos céus. E as pessoas estão criando situações pelas quais estão querendo colocar que isso é normal. Não, isso não é normal, isso não é relativo, isso é um crime. Certo ou errado? Depende. A sociedade sem Deus, materialista e hedonista, não tem referenciais
seguros para se pautar. O que é a sociedade sem Deus, né? A sociedade materialista. Materialista, como o nome já sugere, aquilo que é material. Fazendas, empresas, né? Carros, iates, carros, celulares, smartphones, iPhone, tudo que é material. Isso que é importante. Então, essa sociedade materialista, para elas, o mais importante é isso. E tem a questão da hedonista, que é aquela sociedade que é o prazer. O mais importante é o prazer, não é o que eu faço, não interessa o que eu faço. Eu posso fazer o que quiser, se aquilo está me dando prazer, é certo. Olha que coisa absurda, olha que coisa, é execrável esse negócio. Então veja que, por quê? Porque eles não têm onde se pautar, eles não se pautam pela palavra. A pauta deles não é a palavra, é o quê? É o próprio coração perverso. Então veja que eles fazem aquilo que eles querem fazer, dizendo que não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque isso me dá prazer, e uma vez que me dá prazer, é isso que importa. A sociedade está extremamente materialista, perversa e demoníaca. A sociedade está com coisas terríveis, e inclusive, infelizmente, essa questão do materialismo, do relativismo, está entrando na igreja. Então hoje, aquilo que era pecado há 2000 anos, as pessoas o que dizem hoje? Ah, mas isso é muito relativo, isso não é pecado não, isso é muito relativo, isso vai muito de quem está fazendo, da questão do lugar em questão. Por exemplo, veja Ananias, Misael e Azarias, né, e Daniel, deveriam se prostrar diante de uma estátua, mas o que eles fizeram? Eles pensaram que aquilo ali era relativo? De maneira nenhuma. Eles se firmaram, colocaram-se firmes. Não, nós não vamos responder acerca desse negócio, não. O que aconteceu? Daniel foi parado na cova dos leões, e Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o que eles fizeram? Deus deu vitória a ambos, mas o que eles fizeram? Se mantiveram firmes. Por quê? Eles poderiam falar, mas é muito relativo mesmo, né? Lá na igreja é pecado, mas aqui na Babilônia isso não é pecado não. Isso aqui é normal, se prostrar aqui é normal. Então vamos nos prostrar também, não era assim? Não era normal ali? Para Daniel e seus amigos, não. Então veja que a Bíblia ela não é relativa. Em qualquer lugar do mundo ela é a palavra de Deus. Então quer dizer que se eu tenho uma vida de santidade dentro da igreja, no Brasil, na minha casa, eu preciso ter em qualquer lugar do mundo, ainda que para eles lá seja extremamente natural ir atrás de outros deuses, fazer coisas que dá vontade do diabo, mas para mim não. Por quê? Porque a Bíblia não é relativa. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor em todos os tempos, em todos os lugares, em tudo quanto é lugar. A palavra do Senhor, ela é uma só, ela é a verdade absoluta, não tem sombra de variação. Mas para essa sociedade, certo ou errado, é muito, depende, porque a sociedade materialista faz o quê? Se independente do que eu vou fazer, os meios justificam os fins, aliás, os fins justificam os meios, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque se os fins justificam os meios, significam que se a pessoa quer ter um fim determinado, por exemplo, o fim não é o final. O fim que a frase diz é o seguinte: se eu quero, por exemplo, ser rico, então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer qualquer coisa para chegar na minha riqueza. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Qual foi o meio que eu fiz para ser rico? Não interessa. Pode ser a pior coisa do mundo, mas se eu cheguei ao meu objetivo, para a sociedade é isso que vale. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Isso é um engano do diabo, isso é uma frase do diabo. Então, é claro que é atribuído a alguém, que até não me lembro agora quem falou, mas isso é uma frase do diabo. Então, muitas vezes as pessoas completamente materialistas fazem situações pelas quais querem ter um prazer, querem ter algo, né, independente de ser certo ou se errado. Porque se ela está fazendo é porque ela acha certo. Ela acha certo, então eu posso fazer, ainda que seja errado para todo mundo, mas para mim está errado, para mim está certo. Olha que situação. E a questão também do povo hedonista, né? Esse povo que ter aí o prazer acima de todas as coisas. O mais importante é eu ter prazer, independente do que eu esteja fazendo. Só a misericórdia. Para concluir, nesta lição vimos que existem princípios que são para toda a humanidade. Estes não são relativos, variando de acordo com o ponto de vista das pessoas. Então veja que, independente das circunstâncias, os princípios bíblicos são verdadeiros e nós devemos nos pautar pelos princípios bíblicos, pelos princípios cristãos. Podemos falhar? Sim, podemos. Podemos cair? Sim.
Mas a Bíblia diz que que o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado. Há situações pelas quais nós podemos fazer coisas que depois nós pensamos: onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso, que eu cometi esse pecado? Que coisa terrível que eu fiz. Porque nós vamos cair em si e reconhecer que estamos em pecado, que fizemos algo completamente errado, execrável, mas nós nos arrependemos. O mundo lá fora não. Eles sabem que estão errados, fazem errado, mas para eles está tudo certo, porque os fins justificam os meios, porque o mais importante é ter prazer, independente do que eu estou fazendo. Então veja que nós estamos vivendo numa sociedade completamente perversa, uma sociedade completamente ruim, uma sociedade que verdadeiramente está numa situação completamente perdida, né? A primeira João 5,19, né, diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está perdido no maligno, o mundo está perdido no maligno. Porque verdadeiramente as pessoas no mundo não querem ver a luz que é Cristo Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 5 nos diz, então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja que Isaías está falando que ele habitava no meio de um povo impuro e ele também estava com, na verdade, de impuros lábios, né? De impuros lábios, e ele também estava na mesma questão. Mas aí você vê que um anjo do Senhor veio e tocou nos lábios de Isaías, e as coisas ficaram melhores, né? Então veja que não existe essa questão de relativo para a questão bíblica. O que a Bíblia disse que é errado há 2000 anos, continua sendo errado hoje. Se a Bíblia disse isso há mais de 3, 4 mil anos, continua sendo pecado hoje. A Bíblia não é relativa. Existem algumas circunstâncias pelas quais a Bíblia menciona que sim, nesse sentido, algumas questões é para aquela época. Mas quando se fala de pecado, o pecado continua sendo pecado. Agora, há algumas questões históricas pelas quais valia para aquela época e não vale para hoje. É isso sim. Mas se tratando de pecado, o que era pecado continua sendo pecado e não tem sombra de variação. Então nós devemos ter cuidado quando nós vamos falar, optar por alguma coisa com essa questão de relativo. Nós devemos falar a verdade plena. É claro que algumas coisas realmente vai dependendo do ponto de vista, como por exemplo, qual é o time melhor do Brasil, o time A ou o time B? Isso aí depende muito. Por exemplo, você pode deixar nos comentários hoje qual você acha que é, em 2024, qual é o melhor time do Brasil. Você verá que haverá algumas pessoas que vão discordar de você. Por quê? Porque isso sim é uma verdade relativa. Cada um tem um ponto de vista diferente. Aqui não há uma verdade absoluta. Isso realmente vai de pessoa para pessoa. Agora, no que diz respeito aos princípios bíblicos, aos princípios éticos, morais, sociais, aí sim, não é relativo. É o que a Bíblia diz. Portanto, o que era pecado há muitos e muitos anos, há muitos séculos atrás, continua sendo pecado hoje. Hora da revisão. Número 1. É o estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. Número 2. Porque seus princípios prezam a dignidade humana e o bem comum. Número 3. A palavra de Deus. Número 4. Porque a ética cristã não varia conforme o tempo, o lugar, os costumes, a cultura e o que a maioria da sociedade entende como certo e errado. Número 5. Porque não conhecer a palavra e ao Senhor. Por não conhecer a palavra e ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, Mateus 22, 29. Que Deus em Cristo continue abençoando na sua vida, que você tenha no seu coração a questão de falar a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? João 17, 17. A palavra de Deus, ela é absoluta, é a mais pura verdade. Então Jesus disse que ele é a verdade, então vamos falar da verdade, pregar a verdade, viver a verdade. Não é somente ensinar e pregar a verdade, nós devemos viver a verdade. Nada desse negócio de relativismo ético. Esse negócio de relativismo é muito relativo, né? Então que nós venhamos estar pautado na palavra do Senhor, que é de fato
a verdade e ela não é relativa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E se falando em aula, se você gostou dessa aula, deixa um like, se inscreva aqui no canal e se você não gostou, deixa um dislike. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau!